A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque. É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Quem poderia saber que eles roubariam seu coração tão rapidamente? Ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos? Quem imaginaria que o que nós nutrimos pode ajudar a superar o passado e até mesmo criar um futuro melhor? Você! E nós também! Na Rios, estamos sempre pensando à frente, para que você possa aproveitar o agora. Tudo começou quando um veterinário mudou a maneira de pensarmos a nutrição, dando a um homem cego e seu cão-guia mais tempo juntos. Foi quando vimos com clareza que os alimentos não são criados da mesma forma. A nutrição certa pode manter a esperança viva e dar uma segunda chance aos pets sem lar. Ela pode ser a diferença entre sobreviver e prosperar. A comida deve fazer mais do que somente sustentar a vida. Ela deve inspirar a viver. Rios, um passo à frente para nutrir o melhor da vida. Boa noite a todos. Agradeço a Rios pelo convite para falar desse tema tão importante. A gente sabe do aumento da prevalência da obesidade em cães e gatos e como isso impacta negativamente na saúde, no bem-estar deles. E falar de como ferramentas avançadas em nutrição podem auxiliar no controle do peso desses animais é um tema extremamente importante para a gente conversar hoje. Então, agradeço novamente a Rios pela oportunidade. Nossa conversa, então, ela vai ser dividida em 3 partes principais. Primeiro, a gente vai comentar brevemente sobre o que seria a nutrigenômica. Em seguida, relacionar como a nutrigenômica pode alterar a expressão gênica em animais obesos. E finalizar com algumas considerações. Para a gente começar, então, o que seria a nutrigenômica? Ela nada mais é do que uma área específica da nutrição, tanto humana como animal, que estuda como a dieta pode influenciar a expressão gênica dos indivíduos. E quando a gente fala na dieta influenciando na expressão gênica, realmente pode ser qualquer fator dietético. Tanto a questão de restrição de calorias, como a composição de macronutrientes, micronutrientes, o uso de compostos bioativos funcionais específicos, como que isso pode tanto estimular a expressão gênica ou inclusive inibir a expressão gênica, porque não são todos os genes que a gente sempre quer estimular a sua expressão. Aqui eu trago para vocês um exemplo mais específico de como que funcionaria, então, os estudos de nutrigenômica. Então, só para a gente recordar que todas as células do organismo contêm indicadores aqui de membrana, receptores de membrana, para perceber as moléculas do meio externo. Um dos receptores de membrana bem conhecido é a família dos Toll-like receptors. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o TLR4, que é um receptor de membrana específico para se ligar a lipopolissacarídeos de membrana de bactérias com potencial patogênico. Então, uma vez que esses receptores de membrana eles são ativados, vai ocorrer toda uma reação de despolarização de membrana, para ocorrer ativações dentro do citoplasma da célula, como, por exemplo, a ativação desse fator nuclear kappa B, que ele é bem conhecido, que é um fator que, quando ativado, ele entra no núcleo da célula e ele vai promover a transcrição de genes específicos para traduzir a formação de citocinas pró-inflamatórias e gerar resposta inflamatória. Então, basicamente, esse é um dos mecanismos com os quais, né, pode ocorrer a ativação gênica celular. Se a gente for olhar com mais detalhes isso, uma vez que o fator nuclear kappa B ele é ativado, ele é liberado de uma proteína que até então estava o tornando inativo, e ele consegue entrar no núcleo da célula, ativando aqui a ribonuclease, que ela vai ativar a expressão gênica de um gene específico, como a gente comentou.
Desculpa, no caso seria a RNA polimerase aqui, né? Então, a RNA polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai transcrever aquele pedaço específico do gene do DNA e ela vai abrir aquele segmento específico, permitindo aqui a transcrição do gene. Essa transcrição nada mais é quando, a partir do momento que abre a molécula do DNA naquele segmento genético específico, tem a cópia das bases nitrogenadas daquele segmento na forma de RNA mensageiro. Então, aqui a gente viu o RNA mensageiro saindo do núcleo para o citoplasma da célula, e aqui ele vai entrar no ribossomo, onde um RNA transportador vai traduzir essa receita genética que veio ali para o ribossomo. Então, aqui o RNA transportador vai colocar cada aminoácido correspondente à sequência de 3 nucleotídeos que veio no RNA mensageiro, formando, então, a proteína específica. Então, a expressão gênica resultou na formação de uma proteína específica no citoplasma da célula. Nesse exemplo, por exemplo, que a gente está comentando, pode ser, por exemplo, a formação de uma proteína de uma citocina pró-inflamatória, como o fator de necrose tumoral alfa. Então, a gente viu aqui que a transcrição gênica pode ocorrer desse modo, a partir da ativação por um mecanismo de membrana celular, por exemplo. E aqui eu já trago um exemplo de como que componentes da dieta podem inibir essa expressão gênica. Então, nesse exemplo, a gente fala aqui do consumo de EPA-DHA, que são ácidos graxos da série ômega 3, que podem ter efeito para controlar os processos inflamatórios. Então, tem estudos de expressão gênica que mostram que principalmente o DHA, contido em muitos óleos de peixe, inibe a entrada do NF-κB para dentro do núcleo, inibindo a expressão gênica e a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente está falando do exemplo da inflamação, porque realmente é uma condição, infelizmente, presente em quadros de obesidade em cães e gatos. Então, a gente usar componentes na dieta para controlar a inflamação já são fatores muito importantes, pensando, né, em como a dieta pode colaborar no processo de perda de peso e manutenção do peso nesses animais. Lembrar que a obesidade, principalmente por causa da inflamação, mas também por outras alterações que ocorrem no organismo, pode causar resistência à insulina, que é um fator muito importante, especialmente para gatos, que a gente sabe que pode gerar diabetes mellitus tipo 2, especificamente em gatos. Hiperlipidemia, outras doenças como osteoartrite, doença cardíaca, renal e pancreática, os estudos mais recentes mostram que pode ter relação entre obesidade e essas doenças em cães e gatos também, assim como ocorre em humanos, e com certeza uma redução geral na qualidade de vida desses animais. Então, estima-se que a prevalência de cães e gatos com sobrepeso e obesos no Brasil seja em torno de 35% a 40%, mas tem bastante variação também dependendo da região. E não só a nutrição pode modular a expressão gênica, mas o quadro de obesidade também modula a expressão gênica. Então, vários estudos em cães e gatos mostram que cães e gatos obesos apresentam estímulo para expressão gênica de genes relacionados à produção de leptina, de citocinas pró-inflamatórias, de alguns componentes que aumentam a síntese de ácidos graxos e a lipogênese. Isso é importante porque a obesidade, ela causa alterações metabólicas que elas estimulam ainda mais a lipogênese e o armazenamento de gordura, em detrimento da queima de gordura, piorando e agravando a obesidade, sendo mais difícil o programa de perda de peso. Estudos em cães e gatos mostram também que animais obesos têm maior expressão gênica da resistina, que é um gene relacionado à resistência à insulina, e da leptina, que, embora a função da leptina teoricamente seja controlar a saciedade do animal, a gente sabe que ela não funciona perfeitamente nesse processo em animais obesos. E a leptina, além de possivelmente ter um efeito na saciedade, ela também tem um efeito para reduzir a taxa metabólica dos animais. Além disso, animais obesos também têm alterações na expressão de genes no sentido de inibição de alguns genes. Então, são inibidos principalmente genes relacionados à produção de adiponectina,
que é uma adipocina importante para a sensibilidade à insulina, que é um efeito contrário, né, à resistência à insulina. Então, a gente sempre quer estimular a sensibilidade à insulina para que ela funcione perfeitamente nas células e otimize a absorção de glicose pela célula e inibir a resistência à insulina. Isso é algo que a gente não quer. Então, a obesidade, ela realmente causa uma resistência à insulina por diversos mecanismos, tanto de estimular alguns genes de resistência, como de inibir outros que aumentariam a sensibilidade à insulina. Ocorre também inibição de genes relacionados à absorção de glicose, como o GLUT4, genes relacionados ao metabolismo da glicose, ao receptor da insulina, genes relacionados ao aumento da lipólise, da quebra de lipídios, do metabolismo energético. Então, como a gente comentou, tem toda uma modulação gênica estimulando mais o armazenamento de lipídios do que a quebra de lipídios como um todo, e redução de genes relacionados à termogênese. Então, todas essas alterações, além delas serem características de processos mais inflamatórios, de mais armazenamento de gordura, de redução da taxa metabólica basal, são alterações muito importantes para realmente mudar o metabolismo como um todo desse animal. E aqui eu ilustro estudos específicos sobre expressão gênica de animais obesos e não obesos. Então, aqui a gente pode observar, ó, que cães, após o processo de perda de peso, então, quando eles atingem a condição corporal normal, ocorre o aumento da expressão gênica do receptor de insulina, então, melhorando a sensibilidade à insulina nesses animais após a perda de peso. Por outro lado, se a gente olha todo esse grupo de genes aqui, a gente vê que em animais obesos aqui, nas barrinhas brancas, tem um estímulo, um aumento na expressão gênica de diversos genes relacionados ao acúmulo de gordura no organismo, como a gente comentou anteriormente. Então, isso já está bem demonstrado em cães. Em cães também já está bem demonstrado que animais obesos apresentam aumento na expressão gênica de genes relacionados à produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, aqui animais obesos em relação a cães não obesos, tendo aumento em expressão gênica para a produção do fator de necrose tumoral alfa e da interleucina 17, que também é uma citocina pró-inflamatória. E para gatos tem resultados bem semelhantes também. Então, aqui, né, gatos obesos apresentam maior expressão gênica da resistina, que é um gene relacionado ao aumento da resistência à insulina em gatos. Lembrando novamente que isso é extremamente relevante, principalmente para gatos, já que esses animais podem ter alta incidência de diabetes mellitus tipo 2, decorrente da obesidade. Mas a expressão desse gene, ela é inibida após o programa de perda de peso. Então, isso pode ser recuperado com o programa de perda de peso. Do mesmo modo, né, os gatos obesos apresentando maior expressão gênica de citocina pró-inflamatória interleucina 8. E o que é curioso é que gatos obesos, tem estudos com cães mostrando isso também, eles apresentam uma redução na proliferação de linfócitos. Então, é como se ocorresse uma contradição nesses animais. Ao mesmo tempo que aumenta a expressão gênica para a produção de citocinas pró-inflamatórias, que seriam responsáveis pelo maior recrutamento de células do sistema imune para os tecidos, por outro lado, a atividade dessas células do sistema imune, ela fica reduzida nos animais obesos. Infelizmente, isso é algo que recentemente a gente até observou na prática, né, de pessoas com sobrepeso, principalmente obesas, durante o Covid, antes do desenvolvimento da vacina, principalmente, serem mais suscetíveis a quadros clínicos mais graves da doença, por terem algum quadro de imunossupressão. Então, isso é demonstrado em gatos também. Então, já que a gente teve uma visão geral do que muda na expressão gênica em animais obesos e animais com condição corporal ideal, como que a nutrição pode auxiliar na modulação desses genes, já que a gente sabe o que a gente quer inibir e quais genes a gente pode querer aumentar a sua expressão.
Aqui eu trago um exemplo para vocês, porque a nutrição, gente, é um quebra-cabeça extremamente complexo, extremamente amplo, e para ela ser muito bem conduzida, exige realmente, assim, muitos anos de trabalho e estudo, porque praticamente tudo numa dieta vai influenciar na expressão gênica e no resultado esperado nos animais. Então, um dos pontos principais quando a gente pensa em nutrição auxiliando no controle do peso, com certeza absoluta, seria reduzir a densidade calórica dessas dietas. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês seria de um pug obeso com 10 quilos de peso corporal. E, com certeza absoluta, não é recomendado, mas é só para a gente ver as diferenças, né? Se eu fosse tentar fazer um programa de perda de peso nesse animal, utilizando um alimento super premium, convencional, com 4 quilocalorias por grama, esse animal eu teria que fornecer em torno de 98 gramas desse alimento por dia para suprir as 393 calorias, que seria a quantidade de calorias que eu calculei para que ele tenha uma taxa de perda de peso saudável entre 1 a 2% do peso por semana. Se eu usar uma dieta de baixa densidade calórica, que seria uma formulação específica para o programa de perda de peso, de 4 quilocalorias por grama, eu usaria, por exemplo, uma dieta com menos calorias, 3,2 quilocalorias por grama, e por ser menos calórica, eu posso fornecer uma quantidade bem maior desse alimento para suprir exatamente as mesmas 393 calorias para a taxa de perda de peso esperada. Então, ele vai consumir mais ou menos 20 gramas a mais do que a dieta convencional, que a gente sabe que não é indicada para o programa de perda de peso, mas só para a gente ver em números a diferença que isso dá. Então, primeiro passo, quando a gente pensa em alterações nutricionais para o sucesso da perda de peso e mesmo para a manutenção do peso depois, seria isso, uma dieta de baixa densidade calórica. Quais são as vantagens de eu fornecer um volume de alimento maior para ele? Eu não precisar restringir tanto essa quantidade e ter a sensação do potinho vazio, né? Primeiro, é exatamente isso. Então, os responsáveis por cães e gatos têm muita dificuldade em colaborar no processo de perda de peso dos cães e gatos, porque uma das coisas que eles mais reclamam é a restrição no fornecimento de alimento. A gente está fornecendo uma quantidade muito pequena, ele está passando fome. Então, a sensação de poder fornecer um volume maior, isso ajuda muito na aderência e no sucesso do programa de perda de peso, e isso pode contribuir para a saciedade também por maior preenchimento do estômago desses animais. Aliado à baixa caloria, o fornecimento de uma dieta com alta concentração de proteínas e fibras é muito importante. Esse estudo aqui é um estudo que eu trago para vocês que ele é muito legal, porque ele avaliou diferentes dietas com composições químicas diferentes sobre a expressão gênica da proteína nefastina 1. A proteína nefastina 1, ela é produzida principalmente no antro pilórico do estômago, e ela é uma proteína que ela é produzida quando ocorre a presença de alimentos no estômago, principalmente se for associado à distensão do estômago. E essa proteína ela é um fator de curto prazo para estimular a saciedade. Então, estimular a expressão gênica e a produção da nefastina 1 é muito importante para aumentar a sensação de saciedade no curto prazo, quando o animal está ingerindo o alimento. Então, esse estudo ele mostrou o que para a gente? Quando comparado a um alimento controle convencional, com moderado teor de proteína, gordura e fibra, se eu forneço para os cães uma dieta com alta fibra e alta proteína, ocorre uma maior expressão gênica da produção da nefastina 1, promovendo maior saciedade para esses animais. É parecido com a saciedade gerada por uma dieta com alto teor de lipídios. A gente sabe que realmente uma dieta mais calórica, com mais gordura, ela causa bastante saciedade. No entanto, para o sucesso de um programa de perda de peso, a gente não pode usar dietas com alta concentração de gordura, porque a gordura seria o componente da dieta mais calórico de todos. Quanto mais gordura na dieta, mais calorias essa dieta tem, menor a quantidade em gramas que eu posso fornecer para o animal, dificultando o sucesso do programa de perda de peso, né? Quando comparado, então, com uma quarta dieta, que é uma dieta com baixa gordura, mas que tem alta concentração de amido, a expressão gênica ficou parecida com a dieta controle. Então, realmente, o que foi eficiente e o que a gente pode usar no programa de perda de peso é a dieta alta proteína e fibras.
Então, a gente sabe que a fibra, ela ajuda a diluir as calorias da dieta, porque ela tem praticamente 0 calorias. E, dependendo da composição de fibra solúvel e insolúvel, a fração solúvel, principalmente da fibra, ela tem uma capacidade de aumentar em até 10 vezes o seu peso quando ela absorve água no sistema gastrointestinal. Então, ela ajuda a aumentar o volume do quimo no estômago, pesando mais no estômago e ajudando na sensação da saciedade. Além disso, a proteína tem um efeito muito importante na saciedade, por 2 motivos. Primeiro, porque quanto mais proteína na dieta, menor a taxa de esvaziamento gástrico. Então, o alimento permanece mais tempo no estômago, estimulando por mais tempo a nefastina, por exemplo, para estimular a saciedade. O segundo fator seria que quando os polipeptídeos e peptídeos menores começam a sair do estômago e entram no duodeno, ocorre o estímulo para a produção de colecistoquinina. Então, os peptídeos gerados ali da quebra inicial da proteína no estômago são os principais fatores que estimulam a produção de colecistoquinina, que é um fator de médio prazo muito importante para continuar estimulando a saciedade desses animais. Então, realmente, por mecanismos diferentes e complementares, a alta proteína e a alta fibra se mostrou eficiente em ajudar na saciedade em cães. A gente falou da composição macro da dieta, né? Baixa caloria, baixa gordura, alta proteína, alta fibra, mas a gente também tem outros componentes que podem refinar e auxiliar ali no programa de perda de peso. Um deles é a L-carnitina, que já é bastante estudada. A L-carnitina, ela é um aminoácido, mas seria mais correto a gente classificá-la como uma amina quaternária. Por que ela é uma amina quaternária? Que difere ligeiramente dos aminoácidos convencionais, porque o grupamento amino da L-carnitina, ele faz 4 ligações químicas e não 3, como seria o usual para o nitrogênio. Então, a L-carnitina ela está carregada positivamente aqui, o que influencia na capacidade dela de translocar moléculas pela mitocôndria. Então, se a gente olhar mais de pertinho aqui, a principal função que a gente conhece da L-carnitina seria que ela é um transportador de membrana da mitocôndria para carrear de 2 em 2 carbonos ácidos graxos de cadeia longa para dentro da matriz mitocondrial para sofrer beta-oxidação. Então, ela ajuda na queima de gordura no organismo. Como isso ocorre, né, de modo bem geral e simplificado? Então, aqui no citoplasma tem a coenzima A. A coenzima A ela vai se ligar a 2 carbonos do ácido graxo de cadeia longa e promover a ligação desse complexo coenzima A com os 2 carbonos, né, formando acetilcoenzima A, se ligando na carnitina. Essa ligação carnitina mais 2 carbonos da coenzima A aqui do ácido graxo formam a acilcarnitina. A carnitina, então, vai carrear esses 2 carbonos junto com a coenzima A para dentro da matriz mitocondrial e eles vão sofrer beta-oxidação. A gente conhece que esse é o papel mais importante da L-carnitina, o mais descrito, mas aqui tem uma função muito importante que eu gostaria de destacar para vocês. A coenzima A, que ela carreia para dentro da mitocôndria, é muito importante para o ciclo de Krebs como um todo. Então, por exemplo, ocorre aqui no citoplasma da célula a glicólise, a quebra da glicose até a geração de 2 mols de piruvato. O piruvato ele vai entrar na matriz mitocondrial, independente da L-carnitina, ele entra facilmente. E quando os piruvatos entram aqui na matriz mitocondrial, precisa ter coenzima A livre ali dentro para que ocorra a formação de ATP, toda a cadeia respiratória que a gente conhece também. Então, se a L-carnitina não estiver trazendo coenzima A para dentro da matriz mitocondrial e tiver deficiência de coenzima A ali dentro, a gente tem toda uma quebra no metabolismo energético dentro da mitocôndria. Então, o papel da L-carnitina, não só para acelerar a beta-oxidação lipídica, isso é extremamente importante, mas também para manter toda a cadeia respiratória de elétrons, o ciclo de Krebs, tudo funcionando corretamente aqui, a produção e geração de energia dentro da mitocôndria é totalmente dependente da L-carnitina também. Se a gente for voltar aqui para os ácidos graxos, tem mais um ponto importante para a gente comentar.
Além da L-carnitina ser fundamental para acelerar a queima de gordura, porque ela causa, então, a entrada dos ácidos graxos aqui para dentro da matriz mitocondrial, no caso da obesidade, principalmente, que o animal tem um acúmulo exagerado de gordura no organismo, ele tem aumento dos triglicerídeos circulantes no sangue, isso geralmente acarreta no quê? Num acúmulo exagerado de ácidos graxos dentro do citoplasma da célula também. Então, animais obesos, eles têm maior tendência para ter esse acúmulo de ácidos graxos dentro das células também. Se não tiver uma maior quantidade de L-carnitina aqui na membrana da mitocôndria para dar conta de carregar todos esses ácidos graxos para dentro da mitocôndria, esse acúmulo de ácidos graxos no citoplasma, tem estudos recentes mostrando que eles são responsáveis por aumento da resistência à insulina na célula. Então, a resistência à insulina gerada pela obesidade tem vários mecanismos para isso acontecer, mas um deles é pelo acúmulo de ácidos graxos na célula também. Então, a L-carnitina ela vai auxiliar para reduzir a resistência à insulina também. Por isso que ela tem vários mecanismos importantes que vão muito além só da queima de ácidos graxos ali e da beta-oxidação lipídica. Aqui, gente, traz um resumo de muitas outras funções da L-carnitina que não cabe a gente comentar todas porque a gente não tem tempo. Mas só reforçar para vocês mais algumas que eu não comentei, né? A mitocôndria, pessoal, ela é responsável por muita coisa importante na célula, né? Como a gente falou, por toda a respiração celular e mesmo a renovação celular, evitando acúmulo de moléculas que sejam nocivas ou tóxicas para a célula. Mas um efeito, uma função muito importante da mitocôndria também, via citocromo C aqui, é induzir a apoptose celular. Então, a mitocôndria ela é responsável por induzir a morte celular programada em situações que a célula não está funcionando corretamente. Então, por exemplo, teve algum dano ao DNA da célula. A mitocôndria, ela vai, se ela perceber isso, ela vai induzir a apoptose. É muito importante que essa célula morra de modo programado e organizado para não liberar um monte de radical livre para o meio extracelular. E é importante que ela morra, infelizmente, mas é importante, porque se ela tem defeitos, ela não está funcionando corretamente, ela tem dano no DNA do núcleo celular, ela pode se proliferar de modo errado, causando neoplasias. Então, infelizmente, a gente conhece, principalmente em humanos, que tem um aumento da incidência de neoplasias em pessoas obesas. Um dos mecanismos para isso acontecer pode ter vários, um deles é o excesso de inflamação, que gera um excesso de radicais livres, mas associado a isso está a mitocôndria que está saturada e não está funcionando corretamente pelo excesso de ácidos graxos dentro dessa célula. Então, o fato de ter bastante L-carnitina ali na membrana mitocondrial vai colaborar com o metabolismo energético da mitocôndria, fazendo com que ela funcione corretamente e consiga induzir a apoptose quando necessário. Outra função importante que já tem estudos mostrando é que a L-carnitina ela reduz a degradação de massa magra. Isso é um ponto muito crítico nos programas de perda de peso. Muitas vezes eles estão associados a uma perda de massa magra importante. Então, estudos mostram que a L-carnitina ajuda a reduzir a perda de massa magra durante a perda de peso. Por quê? Porque se está fornecendo energia de modo correto para a mitocôndria, o ATP está sendo produzido corretamente, diminui todos os mecanismos do organismo que vão querer quebrar a proteína muscular para liberar aminoácidos glicogênicos, neoglicogênicos e cetogênicos para gerar energia. Porque a mitocôndria está recebendo energia suficiente durante o déficit energético no programa de perda de peso. Não precisa induzir mecanismos para obter mais substrato do músculo para gerar energia durante essa fase. Então, a L-carnitina tem um papel importante para a preservação da massa magra também. Então, aqui só para ilustrar alguns estudos envolvendo suplementação de L-carnitina e expressão gênica, esse aqui é um estudo em ratos, eles compararam, então, animais do grupo controle, que não tinha suplementação de L-carnitina e eram animais com composição corporal adequada, com animais obesos e diabéticos, então foi usado linhagens de ratos que conseguem induzir diabetes de modo mais fácil, então eles eram obesos e diabéticos. E aqui em cinza, a gente tem os ratos obesos e diabéticos com suplementação de L-carnitina
comparado com animais magros com suplementação de L-carnitina também. Então, aqui, antes de receber a suplementação dia zero e após 14 e 28 dias recebendo a suplementação. Eles avaliaram especificamente a expressão gênica da apelina, que é uma adipocina aumentada conforme ocorre acúmulo de tecido adiposo, e a apelina é uma citocina, é uma adipocina especificamente, que ela é responsável pela resistência à insulina. Eles mediram também a expressão gênica do receptor celular da apelina, porque lembra, as células têm que ter os receptores específicos para cada molécula, para que essa molécula se ligue ao receptor e gere a resposta esperada. Então, o que os pesquisadores observaram? Que principalmente após 28 dias da suplementação de L-carnitina, teve redução na expressão gênica de apelina nos animais obesos, e principalmente uma redução importante na expressão gênica do receptor da apelina. Então, isso tudo mostra que a L-carnitina conseguiu auxiliar no controle da resistência à insulina nos animais obesos. Esse é um outro estudo que eu trago para vocês, que foi feito com gatos. E é um estudo que eu gosto bastante, porque a dieta controle deles tinha L-carnitina também, mas uma concentração menor. Então, foi comparado essa dieta controle com menos L-carnitina, com uma dieta teste com mais L-carnitina, e o que os pesquisadores fizeram? Eles forneceram para os gatos 20% mais de calorias do que o necessário para eles manterem o peso. Olhando nesse gráfico aqui da esquerda, como foi fornecido mais calorias do que eles precisam, com certeza, com o passar das semanas, esses animais foram engordando e foram ganhando peso, como era esperado. Mas o que é interessante aqui, se a gente olhar os quadradinhos em azul aqui, ó, o grupo azul é o grupo que recebeu maior suplementação de L-carnitina. Então, esses animais, mesmo com fornecimento de calorias extra, eles ganharam menos peso do que o grupo controle. Então, mostra que realmente a L-carnitina tem um papel em auxiliar na beta-oxidação lipídica e na diminuição, então, do acúmulo de gordura no organismo. Aqui, quando a gente olha o resultado de gordura corporal, mostra isso de modo ainda mais claro, né? Então, o grupo com maior suplementação apresentou menor quantidade de gordura corporal. Então, a gente falou da L-carnitina e agora falar de outros componentes que podem auxiliar nessa modulação do metabolismo energético, que seriam os ácidos graxos de cadeia média. A gente comentou que a L-carnitina é responsável por transportar ácidos graxos de cadeia longa do citoplasma para dentro da matriz mitocondrial para que sofram beta-oxidação. Os ácidos graxos de cadeia média, eles não dependem da L-carnitina para sofrer beta-oxidação. Então, uma vantagem da gente substituir parte dos lipídios da dieta por ácidos graxos de cadeia média é porque a gente poupa a L-carnitina, que a gente sabe que se ela estiver saturada e ela acabar, vai começar a acumular ácido graxo de cadeia longa no citoplasma. Então, a gente poupa a L-carnitina para que ela esteja livre para atuar apenas nos ácidos graxos de cadeia longa. Então, eles não dependem da L-carnitina para sofrer beta-oxidação, então eles são queimados muito rapidamente no organismo. Dos ácidos graxos de cadeia média, eles são quais? Eles são aqueles ácidos graxos que têm até 12 carbonos. Ácidos graxos de cadeia longa contêm mais que 12 carbonos. Então, aqui mostra que o ácido láurico é um dos ácidos graxos que contém 12 carbonos. Tem o caprílico, caproico, cáprico, octanóico, decanoico, tem vários ácidos graxos de cadeia média, mas destacando aqui o láurico especificamente, ele é um ácido graxo de cadeia média que está presente em grande concentração no óleo de coco. Então, mais ou menos 50% de todos os lipídios da gordura de coco são ácido láurico. Então, a concentração é alta, por isso que a gente usa muito óleo de coco como fonte de ácidos graxos de cadeia média. Então, como a gente comentou, eles sofrem uma rápida beta-oxidação que não depende da L-carnitina e geram corpos cetônicos muito rápido. Isso, inclusive, pode ajudar na saciedade, porque a queima de gordura é um fator de longo prazo que estimula centros de saciedade no hipotálamo também. Outra coisa, né, que a absorção deles também é diferente. Ácidos graxos de cadeia longa dependem da formação das micelas,
uma vez que eles são absorvidos no enterócito, eles têm que sofrer reesterificação, que é ligar novamente ao glicerol e formar novamente um triglicerídeo, se ligar aos quilomicrons, ir para o sistema linfático para só depois chegar no fígado. Os ácidos graxos de cadeia média, eles não dependem de nada disso, eles são absorvidos diretamente e via veia porta eles já entram no fígado para sofrer beta-oxidação. Tanto é que, por eles terem esse caminho direto para o fígado, eles também não são suscetíveis a serem capturados, entre aspas, pelos adipócitos. Então, dificilmente eles vão acumular nos adipócitos, porque eles já vão direto para o fígado, evitando essa via de acúmulo pelos adipócitos, tá? Então, os ácidos graxos de cadeia média, eles podem contribuir para acelerar a beta-oxidação e poupar a L-carnitina, inclusive ajudar na saciedade. Esse é um estudo com ratos que ele é muito legal também, porque eles compararam aqui, ó, o ganho de peso dos ratos quando eles foram alimentados com uma dieta baixa gordura. Essa dieta baixa gordura é essa em azul aqui. Então, como esperado, se eles comem uma dieta com baixa caloria, eles ganham menos peso. Eles comeram também uma dieta controle alta gordura, que não continha ácidos graxos de cadeia média, que foi o grupo que mais ganhou peso, que mais engordou. E os grupos intermediários que ganharam peso de modo intermediário, a gente tem em amarelo o grupo de ratos que consumiu uma dieta com bastante caloria, alta gordura, mas com suplementação de óleo de coco. Então a gente vê que eles ganharam menos peso do que o grupo sem suplementação de óleo de coco. Eles testaram também outros ácidos graxos de cadeia média que não sejam ácido láurico, então o octanóico e o decanoico, que é o grupo verde escuro aqui. Então, viram que eles também ganharam menos peso do que sem a suplementação de ácidos graxos de cadeia média, mostrando que realmente eles causam um aumento de vias metabólicas que aceleram a queima de gordura e reduzem a deposição de gordura no organismo. Nesse mesmo estudo, eles mediram a expressão gênica de genes relacionados à termogênese, isso especificamente no tecido adiposo marrom. Então, a gente sabe que os animais, eles nascem com maior concentração de tecido adiposo marrom, e as proporções de tecido adiposo marrom vão diminuindo com o envelhecimento e aumentando a deposição de tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom, ele tem uma atividade metabólica muito maior do que o tecido adiposo branco, que metabolicamente é bem menos ativo, né? Então, é um peso que não queima caloria. Então, nesse estudo, eles viram, isso aqui são vários genes diferentes relacionados à termogênese, que o grupo dos ratos alimentados com dieta com alta gordura, mas com suplementação do óleo de coco, apresentaram maior expressão gênica de genes relacionados ao aumento da termogênese. Então, é a queima de calorias gerando calor no organismo. E isso é muito legal associar aumento de termogênese com aumento de beta-oxidação lipídica, né? Então, aumenta queima de gordura nos dois casos. Então, aqui em amarelinho, né, tem o grupo óleo de coco, verde escuro dos triglicerídeos de cadeia média, que também causaram um efeito em aumento de termogênese. Então, a gente olha em diferentes tipos de genes aqui, esse aumento bem importante. E é muito legal porque eu trago para vocês agora um outro estudo que é específico com gatos, que avaliou a associação. Além dos ácidos graxos de cadeia média, se a gente associar ácidos graxos de cadeia longa, mas especificamente EPA e DHA do óleo de peixe. Então, o que seria esse bando de bolinha colorida aqui nessa figura à esquerda, né? Isso aqui, na verdade, é o agrupamento dos grupos experimentais de acordo com o perfil de metabolômica que foi avaliado no sangue desses animais. Então, a gente pode ver aqui em vermelho, o grupo controle tem um perfil de metabolômica parecido entre os animais. Em azul claro, é o grupo de animais suplementados com ácidos graxos de cadeia média. Em verde, o perfil de metabolômica dos animais suplementados com óleo de peixe. E o mais legal é esse aqui, ó, esse azul escuro, é o grupo de animais que recebeu os dois, ácidos graxos de cadeia média, mais EPA e DHA. Então, o estudo mostrou que 456 metabólitos diferiram entre esse grupo com a combinação dos dois ácidos graxos versus o grupo controle.
Então, realmente, eles tiveram uma atividade, uma capacidade de mudar muitos metabólitos produzidos no organismo. Gente, é infinito o número de resultados, porque foram 456 metabólitos. Então, eu destaco só alguns para vocês, que seria, por exemplo, o aumento do beta-hidroxibutirato nesse grupo aqui. Então, era o esperado, a gente sabe que os ácidos graxos de cadeia média eles são convertidos muito rapidamente a beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico. Diminuição de metabólitos de resistência à insulina, isso é muito legal. A gente comentou ali de L-carnitina, os ácidos graxos de cadeia média, mas tem estudos mostrando que o EPA e o DHA, eles ajudam a reduzir a resistência à insulina, principalmente por controlar a inflamação no organismo, diminuição da glicemia e diminuição de toxinas urêmicas. Então, todos esses resultados são muito interessantes porque essa combinação vai resultar no quê? Em mecanismos diferentes de atuação no organismo, mas complementares e extremamente importantes para melhorar o status metabólico desses animais, né? Então, é tudo que a gente espera num programa de perda de peso para ajudar esse animal obeso a perder peso de modo saudável e se manter saudável posteriormente. Falamos de ácidos graxos, agora eu gostaria de mostrar para vocês também sobre a leucina. Então, lembra que a leucina é um aminoácido essencial para cães e gatos, e por ser essencial, obrigatoriamente a gente tem que fornecer ela via dieta, né? Mas, além disso, ela é um aminoácido, desculpem, de cadeia ramificada. Então, os ácidos graxos de cadeia ramificada, que são a leucina, a isoleucina e a valina, eles já são muito estudados em várias espécies, e os estudos são bem condizentes em dizer para a gente, mostrar por diferentes trabalhos, né, que esses ácidos graxos, esses aminoácidos, desculpem, de cadeia ramificada, eles aumentam a deposição de massa magra e reduzem a perda de massa magra. Então, eles vão estimular a expressão gênica de vários genes relacionados à deposição de massa muscular. Tanto é que eles são muito utilizados como suplementação para pessoas que fazem academia e querem resultados de hipertrofia muscular, né? Então, eles realmente contribuem para a deposição de massa muscular. A leucina, especificamente dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, ela é conhecida com maior efeito de todos os 3 nessa questão de deposição de massa magra. Então, esse estudo em ratos específico é um estudo bem interessante, porque ele avaliou aqui, ó, esse grupo aqui, LF, são ratos alimentados com dieta low fat, baixa gordura. Então, são animais com peso corporal normal. Esses HF são alimentados com high fat, então dietas contendo alta concentração de gordura são animais que ficaram obesos. Eles avaliaram, então, esses animais associados ao exercício físico, à suplementação de leucina ou à combinação de exercício físico e suplementação de leucina. E eles encontraram que quando os animais são obesos e têm associação exercício físico mais leucina, reduz a expressão gênica do fator de necrose tumoral alfa. Então, a leucina ela pode contribuir, além de tudo que eu comentei para vocês, com redução dos processos inflamatórios, principalmente se ela for associada ao exercício físico, que foi quando eles obtiveram os maiores efeitos. Outra coisa muito legal e muito expressiva, aqui comparando os animais obesos, é que a suplementação de leucina associada ao exercício físico aumentou a expressão gênica do GLUT4, que é o principal transportador de glicose para dentro da célula. Então, para reduzir glicemia, reduzir a resistência à insulina também. Só que, de novo, esses resultados aqui foram bem expressivos se associado ao exercício físico. Então, para cães, principalmente em muitas situações é mais fácil a gente associar a atividade física, para gatos é um desafio maior. Mas é bem interessante a gente ver esses efeitos benéficos da leucina também sobre outros fatores, além de só a deposição e manutenção de massa magra. Então, seria um outro nutriente-chave para a gente focar em dietas para perda de peso. Dito sobre essas questões e características nutricionais específicas, eu quero apresentar para vocês agora alguns estudos que avaliaram especificamente essas alterações nutricionais que eu comentei com vocês: baixa caloria, alta proteína e fibra, suplementação de L-carnitina, ácido graxo de cadeia média, ácidos graxos ômega 3 e leucina,
sobre o sucesso do programa de perda de peso dos cães e gatos. Então, nesse primeiro estudo, eu trago um estudo específico em gatos, que é um estudo muito legal, porque além de avaliar o efeito da dieta durante a fase de perda de peso, os autores também avaliaram o efeito dessa dieta na fase de manutenção do peso. Será que na fase de manutenção do peso, com essas alterações nutricionais específicas, os animais conseguiram manter o peso de modo fácil? Foi difícil? Teve que restringir mais as calorias? O que aconteceu? Então, é muito legal por ter avaliado posterior à fase de perda de peso também. Então, como eu comentei, são todas essas alterações nutricionais que a gente comentou inicialmente, né? Então, é uma dieta com alto teor de proteína, uma dieta com maior suplementação de leucina, baixo estratério para ter baixa gordura e, portanto, menor caloria. Suplementação de triglicerídeos de cadeia média, então a maior concentração de ácido láurico, suplementação de EPA, alto teor de fibra, alta suplementação de L-carnitina e menor energia metabolizável. Uma coisa que eu destaco que eu achei bem legal também é que eles escolheram uma dieta controle muito boa. Então, ela já tinha alta proteína também, né? Isso é bem legal porque tem estudos que às vezes escolhem dietas muito diferentes. Então, o resultado fica muito claro, mas porque as dietas eram muito diferentes. E nesse caso, não. Os resultados realmente a gente tem segurança que foram em relação ao refinamento nutricional e às alterações específicas aqui, já que eles escolheram uma dieta controle muito boa também. Então, como que funcionou esse estudo? Ele foi dividido em experimento 1 e experimento 2, e dentro do experimento 1 a gente também tem duas fases, fase 1 e fase 2. Então, aqui teve 10 gatos obesos que foram alimentados com a dieta controle que eu mostrei para vocês. Outros 10 gatos obesos foram alimentados com a dieta teste que a gente viu. Só que olha que interessante, eles forneceram exatamente a mesma quantidade em gramas da dieta controle para esse grupo teste. Só que, claro, mesma quantidade em gramas, mas como a concentração energética é menor, foi fornecido menos quilocalorias para esses animais. Eles também tiveram um terceiro grupo experimental com 10 gatos obesos, que foram alimentados com a mesma quantidade de quilocalorias do grupo controle. Então, o volume de ração era bem grande para atingir a mesma quantidade de quilocalorias do grupo controle. O que é interessante para a gente ver aqui embaixo em vermelho é o consumo de calorias nos 3 diferentes grupos. Então, os animais aqui do grupo teste, alimentados com a mesma quantidade do grupo controle, consumiram menos calorias do que o grupo controle, mas isso era esperado, porque foi o mesmo volume de alimento, mas a dieta teste tem menos calorias. O interessante é nesse grupo 3 aqui, ó. Eles forneceram a mesma quantidade de calorias do grupo controle. Então, em torno de 270 calorias para esses animais. Até para vocês terem uma noção de volume, aqui os animais tinham em quase 80 gramas de ração por dia. Aqui foi para quase 100 gramas de ração por dia para fechar a mesma quantidade em quilocalorias, tá? A gente observa que mesmo sendo fornecido alta quantidade de calorias, porque foi um volume de ração bem grande, os animais voluntariamente comeram menos calorias, que foi a mesma quantidade quase de calorias do grupo teste. Então, isso mostra que essa dieta teve um poder realmente de saciar os animais, porque mesmo estando disponível mais alimento, eles voluntariamente comeram menor quantidade em gramas. Na fase 2, o que eles fizeram? Eles colocaram os 3 grupos de animais para voltar a comer a dieta controle. Então, todo mundo comendo dieta controle agora. O que foi observado, então? Isso aqui é o dia 0, antes de começar a fase 1 e fase 2. Então, os 3 grupos de animais, todo mundo estava comendo mais ou menos 270 calorias por dia, mais ou menos 72 gramas do alimento controle. Na fase 1, que a gente tem os 3 grupos comendo coisas diferentes, em quantidades diferentes, a gente vê aqui que realmente a quantidade em gramas que os grupos testes consumiram, em torno de 66, 68 gramas, foi bem parecida, e a quantidade de calorias que eles ingeriram foi bem parecida, mostrando que teve um efeito provável em saciedade a dieta teste. Na fase 2, que todo mundo voltou a comer a dieta controle, o que a gente observa? Que os 2 que estavam comendo a dieta teste anteriormente
aumentaram bastante a ingestão de calorias aqui. Mas o que é interessante? Essas barras aqui mostram para a gente o peso corporal dos animais. Então, nessa fase 1, quando os animais consumiram a dieta teste, eles perderam peso, porque a dieta tinha menos calorias. Então, mesmo que eu fornecesse mais calorias da dieta teste, os animais voluntariamente aqui comeram menos calorias, porque eles provavelmente se sentiram mais saciados. Quando a gente põe todo mundo para comer a dieta controle, os animais que comiam a dieta teste, eles ingeriram mais calorias do que o grupo controle, mas o que é interessante a gente ver aqui é que eles, claro, recuperaram o peso, porque comeram uma dieta mais calórica, mas o ganho de peso deles foi igual ao peso do grupo controle. Eles, mesmo comendo mais calorias, eles não aumentaram o ganho de peso aqui. Então, o que os autores fizeram? Um experimento 2 para entender qual que é o papel dessa dieta teste na taxa metabólica desses animais. Então, muito legal, porque eles pegaram os 20 gatos e forneceram novamente a dieta teste, mas agora num programa de perda de peso, para que eles perdessem 1% de peso por semana, aproximadamente, que é a taxa de perda de peso saudável para gatos. Eles consumiram 4 meses, então foi um programa de perda de peso durante 4 meses. Depois, foi fornecida a mesma dieta teste, só que agora a quantidade de ração fornecida aumentou, porque foi a quantidade para eles manterem o peso. Depois de atingir o peso-alvo, eles não precisavam mais continuar perdendo peso, pode fornecer uma quantidade maior para eles manterem o peso. O que os autores observaram? Durante os 4 meses, que é a primeira etapa de perda de peso, realmente a dieta foi super eficiente para a perda de peso. Então, os animais perderam 1,5 kg de peso. Muito importante, eles perderam bastante massa gorda. A massa gorda aqui, pessoal, é esse cinza claro. Então, a gente vê aqui que teve uma redução bem importante na massa gorda. Só que teve uma pequena perda de massa magra também, ó, que é essa barra mais escura. Então, a gente vê que deu uma diminuidinha em torno de 200 gramas na massa magra. E isso é um desafio principalmente para gatos que têm uma perda de massa magra mais fácil do que cães. Então, controlar isso realmente é um desafio, né? Então, perdeu em torno de 200 gramas de massa magra durante a perda de peso. Uma informação importante é que, embora eles calculassem a quantidade de fornecimento para tentar manter a taxa de 1% de perda de peso por semana, no total, eles observaram que os gatos perderam um pouquinho mais de peso do que o esperado. Então, a taxa de perda de peso foi de 1,2%. Então, ela foi maior do que o que a gente preconiza de 1% para diminuir a perda de massa magra. Então, eles viram que a dieta realmente ela causou uma perda de peso, inclusive, maior do que o esperado. Nessa segunda fase aqui de manutenção do peso, que durou mais 4 meses, então eles aumentaram a quantidade de ração fornecida para eles não perderem mais peso e só manter. Eles observaram alguns resultados bem interessantes, porque mesmo fornecendo mais ração para eles manterem o peso, ainda teve um pouquinho de perda de peso, então em torno de 120 gramas. E o que eles acharam muito interessante foi isso aqui, ó. Na fase de manutenção do peso, continuou tendo uma perda importante de massa gorda. Então, a gente vê aqui na barrinha cinza, perdeu em torno de 276 gramas de massa gorda, mesmo fornecendo mais alimento para manter o peso, e recuperou boa parte da massa magra nessa fase, o que é extremamente importante manter a massa magra desses animais. Os autores também observaram aqui redução nos triglicerídeos circulantes no sangue, creatinina, colesterol e redução na leptina após a perda de peso, que são fatores extremamente importantes para a saúde desses animais. E aqui eu trago os resultados que eu acho mais interessantes de todos, assim, que seria realmente qual é o consumo de energia metabolizável durante a fase 1 de perda de peso e durante a manutenção do peso? Então, o que a gente tem aqui nessa figura, né? A gente tem aqui o consumo de energia metabolizável, né, por quilo de peso metabólico dos animais, nas 2 etapas do estudo, tá? Os autores calcularam aqui o consumo de energia metabolizável por quilo elevado a 0,75 e não elevado a 0,67. Então, se a gente fizer elevado a 0,67, os valores dão um pouquinho maiores do que esses que estão aqui, só para vocês terem referência de valores. Mas nesse caso aqui, então, né, como esperado, eles fizeram uma restrição calórica na fase de perda de peso,
para os animais perderem peso. Então, o consumo de quilocalorias por quilo de peso metabólico foi menor do que o consumo de calorias que os grupos de gatos obesos que comia a dieta controle normal consumiu nessa fase. Então, eles tinham que comer menos para perder peso, isso é o normal, isso é o esperado. O que mais chamou atenção é que nessa segunda etapa dos 4 meses, na fase de manutenção, eles foram aumentando, então, a quantidade de alimento para que os animais mantivessem o peso e não perdessem mais. No entanto, eles observaram o quê? Que a cada mês que passava de estudo, eles tinham que aumentar mais a quantidade de alimento, porque senão eles perdiam peso. Então, inclusive, a quantidade que foi fornecido para esses animais na fase de manutenção foi maior da dieta teste do que um grupo controle de gatos com peso e condição corporal ideal, consumindo uma dieta controle convencional. Então, esses animais aqui, que são um grupo controle com peso corporal, condição corporal ideal, comendo uma dieta controle normal, eles precisam comer menos calorias para manter o peso e não engordar. Quando esses animais que emagreceram, eles continuaram comendo a dieta teste, eles podem comer uma quantidade de calorias maior do que um grupo controle normal de animais para manter o peso. Está comendo mais calorias para manter o mesmo peso, o que isso significa? Significa que a dieta modulou a taxa metabólica basal desses animais. Então, realmente, aquelas alterações nutricionais, provavelmente com tudo que a gente já viu sobre L-carnitina, ácidos graxos de cadeia média, EPI-DHA e a leucina, contribuíram com uma alteração na taxa metabólica basal desses animais e eles estão naturalmente queimando mais calorias e eles podem comer uma quantidade de calorias maior para manter o peso. Isso, pessoal, é o sonho de todos nós, né? E o que é muito legal, porque isso vai ajudar muito no sucesso da manutenção do peso após a perda de peso. A gente sabe que o programa de perda de peso já é muito difícil, mas manter o peso e evitar que o animal ganhe esse peso de novo é muito desafiador. Então, uma dieta que altere a taxa metabólica basal é incrível porque fica mais difícil desses animais engordarem após a perda de peso. Tem outros estudos que avaliaram exatamente a mesma dieta e eles avaliaram a mudança na expressão gênica desses animais. Então, tem aqui em cães e em gatos. Então, o protocolo é a mesma coisa, mas eles avaliaram a expressão gênica desses animais. Então, aqui no exemplo para cães, 4 meses num programa de perda de peso comendo essa mesma dieta, mudou 74 genes. 74 genes foram expressos de modo diferente em relação a esses mesmos animais quando eles eram obesos e comiam a dieta controle. Após mais 4 meses, isso aqui é a fase de manutenção do peso. Se eles ficarem 8 meses comendo essa dieta, sendo 4 meses para perda de peso, depois mais 4 meses para manutenção do peso, mudou 307 genes. Então, 307 genes foram modulados com essa dieta no final dos 8 meses de consumo, em relação a quando esses animais eram obesos e comiam uma dieta controle. Em gatos, gente, é muito expressiva essa diferença, é mais expressiva do que em cães. Então, na fase de perda de peso, modulou 424 genes, e na fase de manutenção, 1.391 genes tiveram expressão diferente. Então, isso mostra que todas essas alterações metabólicas no organismo, elas realmente levam tempo, e no final de 8 meses consumindo essa dieta, realmente teve uma reprogramação de metabolismo do organismo mesmo. Então, isso mostrado com diferenças em expressão gênica, não só no peso corporal dos animais, que já foi bem expressivo, né? Só que a gente tem que lembrar, então, que esses estudos que eu mostrei para vocês, eles foram feitos em gatos mantidos em centros experimentais de pesquisa. Então, a gente tem um controle perfeito sobre os animais. A gente garante a quantidade de alimento, o que eles comem, e tudo muito certinho, né? Será que em casa esses alimentos foram desenvolvidos para os animais em casa, né? Será que em casa vai ter o mesmo desempenho, a mesma resposta? Então, tiveram estudos complementares que avaliaram aqui a mesma dieta para 159 cães, só que é uma dieta, assim, é a mesma dieta com os mesmos princípios, mas formulada especificamente para cães.
E daí sim, exatamente a mesma dieta formulada para 127 gatos domiciliados. Eles observaram, então, a perda de peso nos primeiros 37 dias, a barra em azul, e nos 67 dias, na barra em laranja. Então, com 67 dias de fornecimento da dieta, né, 2 meses aproximadamente, em torno de 94% dos cães perderam peso. No caso dos gatos, foi em torno de 80% dos gatos perderam peso em casa. E esses resultados são muito expressivos, porque a gente sabe que em casa o programa de perda de peso é muito difícil, porque as pessoas fornecem maior quantidade do que deveriam, elas boicotam dando mais petiscos e outros alimentos. Para gatos especificamente, como a gente comentou, tem uma dificuldade muito maior, porque o gato, ele dificilmente vai ser exposto a maior atividade física, então é mais difícil fazer o gato gastar mais caloria com atividade física do que o cão, claro que depende do animal. E muitas pessoas têm mais de um gato em casa e é difícil você separar as alimentações, além do gato fazer pequenas refeições várias vezes ao dia, o que dificulta ainda mais a gente controlar a quantidade de alimento que a gente fornece. Então, esse resultado em gatos de 80% perder peso com a dieta, eles são muito expressivos. E também foi perguntada a percepção dos responsáveis por cães e gatos sobre o processo de perda de peso com essa dieta, né? Então, aqui, ó, no caso cães a barrinha em azul, quase 80% dos entrevistados consideraram que foi fácil os animais perderem peso utilizando a dieta. No caso de gatos, quase 60% aqui dos entrevistados consideraram fácil fornecer a dieta para ter a resposta da perda de peso. E esses resultados também são bem expressivos, porque uma outra reclamação que a gente escuta muito dos responsáveis pelos cães e gatos é muito difícil, ele não gosta da dieta, ele pede muito alimento depois, você vê que ele está com fome, que não foi suficiente a quantidade que a gente passou para eles. Então, é um número bem expressivo que a maioria das pessoas consideraram que foi fácil os animais perderem peso com a dieta. E aqui é uma outra pergunta muito importante que está relacionada a isso, que é a percepção das pessoas se acharam que os animais se sentiam saciados com essa dieta ou não. Então, a maioria dos entrevistados aqui, ó, acima de 60% para cães e gatos, consideraram que sim, o animal se manteve saciado. E a gente sabe que já é natural dos cães e gatos, principalmente dos obesos, eles terem essa coisa de serem insistentes em pedir mais alimento e pedir alimento com maior frequência, né? Então, é uma coisa que já é natural do comportamento deles. Então, o fato da maioria das pessoas perceberem que reduziu esse comportamento de pedir alimento, eles pareciam mais saciados, é um resultado também muito importante, muito relevante para garantir o sucesso do programa de perda de peso em casa. Teve outros estudos subsequentes a esses, usando um número de cães e gatos parecido ao estudo anterior, mas avaliaram por um período maior o programa de perda de peso com essas dietas especificamente. E os resultados foram muito parecidos. Então, eles repetiram o estudo com outro grupo de animais por mais tempo e validaram os resultados novamente. Então, 94% dos cães domiciliados perderam peso e 83% dos gatos perderam peso. E muito interessante, porque 55% dos cães comeram mais ração do que o recomendado e mesmo assim perderam peso. E 79% dos gatos comeram mais ração que o recomendado e mesmo assim perderam peso. E é muito expressivo porque a gente pensa sempre no cão sendo muito guloso e pedindo mais e querendo comer mais, mas quem tem gato sabe que eles são eles sabem ser bem exigentes e eles são muito insistentes quando eles querem receber alimento e eles querem mais também. Então, muito curioso de ver isso aqui, que os gatos ainda ingeriram mais do que os cães, mas mesmo assim conseguiram perder peso. Taxa de perda de peso em casa, ela geralmente é menor do que o que a gente consegue fazer num ambiente experimental, né? De novo, o controle é totalmente diferente, né? Aqui mesmo as pessoas assumiram que eles comeram mais do que foi recomendado. Então, para cães, mesmo assim, teve uma taxa de perda de peso de 0,7% por semana, que é muito bom, porque é perto do 1%, que é o mínimo que a gente recomenda. E para gatos, em torno de 0,45% por semana, o que também é muito bom, considerando todos os fatores que a gente comentou, que é mais difícil, geralmente, fazer um programa de perda de peso no gato do que no cão.
E uma outra vantagem disso é porque se a gente reduz a taxa de perda de peso por semana, a gente reduz o risco de perda de massa magra também. Então, para gatos tá ótimo esse resultado. E para a gente finalizar agora, porque até então a gente está falando muito dos efeitos da dieta sobre a modulação da expressão gênica dos cães e dos gatos. Mas eu queria mostrar para vocês que aqui na UFPR a gente testou a mesma dieta que eu mostrei anteriormente, só que para cães, mas a gente avaliou querendo saber o efeito da dieta sobre o microbioma intestinal dos cães. Então, é muito importante a gente lembrar que a modulação do microbioma, ele tem uma influência bem grande na saúde geral do animal e pode influenciar, inclusive, na questão da obesidade. Então, tem estudos recentes mostrando que cães e gatos obesos, eles têm um perfil de microbioma mais parecido com o perfil de microbioma em disbiose. Então, se a dieta puder contribuir para a eubiose, para o equilíbrio da microbiota, isso é um fator que pode colaborar muito no programa de perda de peso também. Então, só para vocês entenderem o que foi feito aqui, a gente avaliou o índice de disbiose dos cães e eles foram alimentados com 2 dietas diferentes. Então, durante os primeiros 21 dias de experimento, eles foram alimentados com uma dieta baixa proteína e baixa fibra. No dia 22 do experimento, a gente trocou para a dieta alta proteína e fibra, que é essa mesma dieta que eu mostrei para vocês, só que para cães. E a gente fez uma coleta um dia depois da troca, então era muito recente essa troca ainda, e 12 dias depois, e assim por diante. Então a gente fez outras coletas com mais tempo de consumo dessa dieta. E o que a gente observou de modo muito claro é que o fornecimento dessa dieta aqui, alta proteína e fibra, que ela foi toda formulada para a perda de peso, ela causou uma melhora na eubiose da microbiota intestinal. Então, para quem não está familiarizado, no índice de disbiose, a gente faz um cálculo baseado no perfil de 7 bactérias que habitam o intestino de cães e gatos e faz o cálculo desse índice. Quando o valor do índice dá negativo, menor que 0, isso é indicativo de eubiose, de equilíbrio da microbiota. Quando o índice sobe acima de 2, ele dá um valor positivo, isso indica disbiose. Então, na primeira dieta que os animais consumiram, no dia 21 aqui, ó, eles estavam com um perfil de microbioma quase em disbiose, perto de 2. Após a troca da dieta, caiu de quase 2 para quase menos 6. Então, aqui está com um perfil de microbiota perfeito, indicativo de eubiose. Nesse estudo, na verdade, o nosso foco, os animais não eram obesos, eles tinham peso e condição corporal ideais, tá? Nesse estudo, a gente só queria ver, na verdade, o efeito de um probiótico, se ele tem diferentes modos de ação, dependendo do tipo de dieta que os cães comem. Então, nosso objetivo era focado principalmente no probiótico, mas o que chamou muito a nossa atenção foi que o efeito da dieta ele foi muito grande em garantir a eubiose desses animais. Por que deu tanta diferença no equilíbrio da microbiota dependendo da dieta, né? Então, um dos pontos que a gente avaliou foi a digestibilidade da proteína, e a gente viu que os cães alimentados com essa dieta alta proteína e fibra apresentaram uma digestibilidade da proteína bem mais alta do que a dieta baixa proteína e fibra. Então, 88% de digestibilidade é um valor muito alto que a gente encontra, né? Isso pode colaborar em vários sentidos, né? Eu falei para vocês no início que para dietas para perda de peso e manutenção do peso é importante alta proteína, mas é muito importante que essa proteína seja de alta digestibilidade. Ela precisa ser absorvida para ter o potencial de manter a manutenção da massa magra. E outro ponto, se eu aumento a proteína e ela não tem alta digestibilidade, vai acontecer o que possivelmente aconteceu no nosso estudo aqui, que é a chegada de proteína não digerida no intestino grosso, promovendo o crescimento de micro-organismos proteolíticos relacionados com disbiose, como Streptococcus. Então, nesse estudo, a gente encontrou que quando eles foram alimentados com essa dieta baixa proteína e fibra, eles apresentaram maior número de Streptococcus do que os cães que foram alimentados com a dieta alta proteína e fibra. E o Streptococcus ele é um indicativo perfeito de digestibilidade da proteína. Se eu tenho menor digestibilidade da proteína, chega essa proteína não digerida no cólon, o Streptococcus cresce. E
se ele crescer em excesso, ele pode contribuir para a desbiose dos animais. Outra coisa que a gente observou é que essa dieta aqui, primeira, que tinha menor digestibilidade da proteína, resultou em maior produção de aminas biogênicas no intestino, que em excesso podem agravar a inflamação intestinal. Então, se a gente pensar num animal obeso, que ele já está num quadro de inflamação crônica, eu não quero agravar nenhum processo inflamatório, principalmente no intestino. Então, no caso da dieta que foi desenvolvida para a perda de peso, a produção de aminas biogênicas foi bem menor. Produção de ácidos graxos de cadeia curta também foi menor em relação à primeira dieta que eles consumiram. E isso também é interessante, porque tem estudos mostrando que cães e gatos obesos têm um perfil de microbioma que produz muito ácido graxo de cadeia curta. Inclusive, tem algumas hipóteses que talvez essa produção excessiva de ácidos graxos de cadeia curta piore o metabolismo energético e contribua para o acúmulo de gordura no organismo. Então, a gente sabe que alguns ácidos graxos de cadeia curta, como o propionato, o butirato, eles são importantes para a manutenção da saúde intestinal, mas a produção em excesso desses ácidos graxos indica uma atividade fermentativa muito exagerada no intestino. Então, aqui a gente pode comprovar vários benefícios que estão relacionados também ao auxílio na saúde de um animal obeso durante o programa de perda de peso, ocorrendo no intestino com o fornecimento dessa dieta aqui para os cães. E para finalizar realmente agora, a gente não avalia só a expressão gênica de cães e gatos, a gente pode avaliar também a expressão gênica do microbioma intestinal. Então, nesse mesmo estudo que eu mostrei para vocês, a gente fez por uma técnica chamada shotgun, todo o sequenciamento genético das bactérias que estavam ali no intestino e quais genes estavam com maior expressão ou menor expressão gênica, dependendo das dietas que os cães consumiram. Então, o que a gente tem aqui? Em vermelho, a gente tem os genes que aumentaram a expressão no microbioma dos cães alimentados com a dieta baixa proteína e fibra, que foi a primeira dieta que a gente avaliou. Em azul aqui tem alguns dos genes que aumentaram a expressão nos cães alimentados com a dieta para perda de peso, alta proteína e fibra. É muito complexo, tem alteração em muitas funções das bactérias que estão naquele intestino, né? Então, aqui eu só destaco algumas para vocês, né? Então, a gente observou aqui que no grupo controle, que eram os animais alimentados com a dieta baixa proteína e fibra, que são todos esses aqui em vermelho, eles tiveram maior expressão gênica para metabolismo energético. Então, o aumento do ácido graxo de cadeia curta que a gente viu foi relacionado com maior expressão gênica para metabolismo energético ali no intestino. Aumentou a expressão gênica para síntese e transporte de aminas biogênicas, que se correlacionam com o que a gente viu. Aumentou a expressão gênica para metanogênese, então geração de gás no intestino, específico o gás metano. Aumento da expressão gênica de fatores de resposta ao estresse osmótico. Então, quando as bactérias encontram um ambiente intestinal desfavorável, com excesso de produção de solutos, elas entram em estresse osmótico, e isso prejudica a eubiose e o equilíbrio da microbiota. Resistência a antibióticos, que era alguma coisa que a gente não esperava, a gente encontrou aumento na expressão gênica de resistência a antibióticos, e aumento da expressão gênica de fatores de virulência do Staphylococcus salmonella Escherichia coli. Então, realmente, a dieta para perda de peso, ela reduziu a expressão gênica de tudo isso aqui, mostrando que tinha um ambiente intestinal bem mais característico de eubiose e equilíbrio, que com certeza contribui para a saúde dos cães, né? Para finalizarmos, então, com algumas considerações, a gente tem que a dieta, ela pode sim modular a expressão gênica dos animais, contribuindo de modo muito importante para a perda e manutenção do peso saudável. Essas características de formulação muito específicas, como eu falei para vocês, é um quebra-cabeça muito complexo que precisa de muito estudo e estudo realmente muito avançado para conseguir chegar nesse tipo de formulação. Mostrou para a gente que isso tudo aconteceu principalmente porque esse perfil de dieta, ele aumentou a taxa metabólica basal. Então, aumentou a atividade metabólica do organismo. Ele queima mais calorias, portanto, é mais difícil esses animais ganharem peso depois do programa de perda de peso, o que é o que a gente espera, né, e o que a gente quer. E os principais pontos-chave que a gente viu que foram relevantes para todos esses resultados
é a associação da baixa caloria, alta concentração de proteínas e fibras e o uso de compostos funcionais em níveis que realmente sejam funcionais. Então, colocar quantidades adequadas de L-carnitina, ácidos graxos de cadeia média, leucina, entre outros componentes, né? Então, muito obrigada novamente, Rios, pela oportunidade. E eu deixo aqui para vocês também o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo. Obrigada e tchau.